Olá, eu sou Gustavo Jamarim, técnico de segurança da Santa Casa. Vou passar o treinamento admissional de saúde e segurança ocupacional. Os princípios básicos de segurança na Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas são semelhantes a qualquer outro tipo de empresa, né? Já visto que aqui a gente cuida de vidas e a nossa certamente está mais do que exposta aos riscos ocupacionais. A segurança do trabalho é prioridade máxima nas nossas vidas. O acidente de trabalho acontece onde a prevenção falha. Cada um é responsável pela sua segurança e é dever de todos cumprir as legislações e o regimento interno dentro das instituições. Lembrando que a política de segurança deve ser aplicada como um conceito universal, assistindo de forma igual todos os colaboradores. Então, o que é aplicado ao auxiliar de higienização é aplicado ao farmacêutico, ao médico, ao cirurgião, enfim. As normas regulamentadoras, ONRs, são de observância obrigatória pelas empresas públicas e privadas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta que possuem empregados regidos pela CLT. Atualmente, existe uma coletânea de 37 normas regulamentadoras que regem a segurança no trabalho nos mais diversos cenários organizacional dentro do nosso país. O SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Essa equipe se dá através da norma regulamentadora número 4. É essa norma que estabelece quem são os profissionais de saúde e segurança do trabalho, bem como a aplicabilidade deles dentro das empresas no cenário organizacional brasileiro. Através do grau de risco, a gente pode fazer uma classificação desses profissionais devido à quantidade de funcionários que trabalham dentro das empresas. A Santa Casa é classificada como grau de risco 3 e a nossa variação de funcionários está na casa dos 800, 820. Então a NR4 estabelece que aqui tem que ter 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. Por se tratar de uma empresa prestadora de serviço de saúde, tem aí a obrigatoriedade da enfermeira do trabalho também. Então aqui na instituição a gente tem um quadro completo. Os riscos ambientais são aqueles causados por agentes físicos, químicos e biológicos que, presentes no ambiente de trabalho, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador em função da sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição. Também devemos atentar-se aos riscos ergonômicos e situações causadoras de acidente. O que seriam os riscos físicos? Qualquer forma de energia que o profissional possa estar exposto, como exemplo, ruídos, vibrações, radiação ionizante, que é aquela proveniente do raio-x, não ionizante, umidade, temperatura extrema. Risco químico, considera-se risco químico a exposição a agentes ou substâncias químicas que possam penetrar no organismo através da pele se for inalados ou ingeridos. Como exemplo, substância irritante, oxidante, inflamáveis, partículas de poeiras, gases, fumos, névoas, entre outros. Risco biológico é um risco silencioso, é um risco talvez invisível. Considera-se risco biológico as bactérias, fungos, vírus, parasitas. Os agentes biológicos eles podem ser distribuídos em 4 classes de acordo com a patogenicidade para o homem, virulência, modos de transmissão, disponibilidade de medida profilática eficaz e disponibilidade de tratamento eficaz em endemicidade. Risco ergonômico. Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Movimento repetitivo, postura inadequada, levantamento e transporte de peso excessivo, monotonia, ficar executando a mesma atividade o tempo todo. Num determinado momento da sua vida laboral, seu corpo começa a agir no automático. Você nem percebe que o seu cérebro te coordenou a fazer aquilo. E ambiente de trabalho desconfortável. E por fim, risco de acidente ou risco mecânico, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo ou possa afetar a sua integridade. É uma ação não programada, estranha ao andamento normal do trabalho. Como exemplos, máquinas e equipamentos sem proteção, equipamento de vidro e vidraria, pérfuro cortante, maior índice de acidente é com o pessoal da assistência e é com material pérfuro cortante, armazenamento inadequado, piso molhado escorregadio, entre outros. Abrindo 2 vertentes aí nas situações que causam acidentes, a gente toca no assunto das condições inseguras e atos inseguros. O que seriam as condições inseguras? É quando o meio ambiente favorece a ocorrência do acidente.
é quando algo divergente à vontade do trabalhador ocasiona um acidente, como por exemplo um corredor com um buraco. O funcionário está deslocando nesse corredor, ele não sabe da existência do buraco, tropeça e cai. Isso é uma condição segura. Já o ato inseguro ele é comportamental. É o funcionário ciente das limitações dele, né? Ciente das proibições, ele executa tal atividade, executa tal responsabilidade, imaginando que já fiz isso outras vezes, não me aconteceu, ou não tem ninguém vendo, ou é rapidinho, e ele acaba executando, né, o ato inseguro e acaba acontecendo um acidente. O mapa de risco é um dispositivo de segurança fixado em todos os setores, onde o profissional que ele vai ingressar, ele tem ciência dos riscos ocupacionais que ele terá à exposição, mediante a coloração das esferas, ele consegue identificar o risco, e na coluna do lado inferior esquerdo, ele consegue identificar a intensidade do risco, se a concentração é pequena, média ou grande. Ele tem ciência também dos EPIs necessários às atividades e das proibições de segurança. O PGR ele é o norte da segurança ocupacional. Ele é o Programa de Gerenciamento de Risco. É um documento elaborado pela Engenharia de Segurança e revisado anualmente, onde a equipe de segurança vai até os setores das instituições e faz as análises qualitativa e quantitativa, identificando os riscos ocupacionais. Mediante esse levantamento de informação, a gente vai tentar elaborar medidas que visam a eliminação ou a neutralização dos riscos, né? Mediante controle dos riscos, plano de ação, inventário dos riscos, enfim. O programa de gerenciamento de risco ele é um gerenciamento dos riscos ocupacionais para a gente tentar neutralizar a exposição dos funcionários aos riscos ocupacionais propriamente dito. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão composta por representantes do empregador e do empregado que mensalmente, mediante reuniões ordinárias, tratam de assuntos diversos de segurança no trabalho, com aplicabilidade aos próprios setores, né, dos comissários. Costumo dizer, eu entendo de segurança do trabalho, não entendo nadinha de fisioterapia, não entendo nadinha de medicina, não entendo nadinha de enfermagem, enfim. Nada melhor que os colegas da assistência, os colegas da mão na massa, né? Tá me auxiliando a compreender onde o processo de segurança é falho, onde precisa de uma atenção especial, principalmente do empregador, né? Na adoção de medidas por meio da equipe de segurança do trabalho, enfim. Essa comissão ela é um braço direito do SESD. A NR32 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que diz sobre segurança do trabalho no serviço de saúde. Essa NR ela é o gene, né? Ela é o estopim do nosso regimento interno. É ela que traça as diretrizes básicas de medidas de proteção à saúde e à segurança do trabalhador, em especial os agentes biológicos no serviço de saúde e atividades de promoção e assistência à saúde. A NR32 é uma norma relativamente nova, né? Pode notar aí que ela se dá através da portaria número 37, de 6 de dezembro de 2002. Classificação dos agentes biológicos segundo a NR32. Os agentes biológicos são classificados em classes variando de 1 a 4, de acordo com o potencial de risco que representam. Classe de risco 1 são micro-organismos com pouca probabilidade de provocar enfermidade humana ou veterinária, tem um baixo risco individual ou para a comunidade. Isso é um resfriado que você pega, dificilmente você passará para outra pessoa e você tem tratamento. Você tem tratamento para isso. Classe de risco 2, a exposição ao micro-organismo pode provocar infecção, porém existe medida eficaz de tratamento. Tem um risco individual moderado e risco limitado para a comunidade. Como exemplo, o vírus da febre amarela. Classe de risco 3, o micro-organismo pode provocar enfermidade humana grave e se propagar de uma pessoa para outra. Porém, existe profilaxia eficaz, tem um risco individual elevado e baixo risco para a comunidade. Como exemplo, o vírus da encefalite equina venezuelana. E por fim, o classe de risco 4, micro-organismo que representa grande ameaça humana e animal, com fácil propagação de um indivíduo para o outro, não existindo profilaxia ou tratamento, tem um elevado risco individual e para a comunidade. Como exemplo, a ebola.
As vias de transmissão dos agentes biológicos por meio direto ou indireto. A forma direta seria sem intermediação de veículos ou vetores e indireta através da picada de algum inseto. As vias de entrada oral, dérmica, respiratória e ocular. Algumas proibições da NR32, que acabam se estendendo ao nosso regimento interno. Dentre elas está a utilização das pias dos postos de trabalho para fins diversos do previsto. A pia posicionada nos postos de trabalho ela é única e exclusivamente para lavagem das mãos. É proibido o ato de fumar. Aqui na instituição a gente tem 2 fumódromos destinados ao uso de cigarro. É vedado a utilização de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho por conta de contaminação. O uso de adornos ele é vedado devido ao risco de contaminação, uma vez que a superfície dos materiais, independente se ela for lisa ou porosa, ela pode carregar contaminação, além do risco de acidente. Acontece muito risco de acidente, ou melhor, acontece muito acidente por conta do uso de adornos, uma vez que durante a assistência ao paciente, principalmente se o paciente estiver agitado, estiver agressivo, ele pode estar puxando o funcionário através do adorno, causando aí algum acidente, causando algum ferimento grave ao funcionário. O que são adornos segundo a NR32? Os relógios, anéis, alianças, correntes, presilha de cabelo, broches, piercings, gravatas, brincos, qualquer joias, bijuteria ou acessório de uso pessoal. A gente lembra que principalmente o adorno das mãos, por conta de dificultar a sua higienização, mas também os adornos das orelhas, como os brincos, os piercings, no caso as correntinhas, colares, as pulseiras, relógio. É proibido o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho e a guarda de alimentos em locais não destinados para esse fim. É vedada a utilização de calçados abertos, não pode, dentro do ambiente hospitalar, fazer o uso de calçado de salto. O calçado não pode haver a exposição do metatarso ou do calcâneo. É recomendado evitar retirar a cutícula da unha anterior a 24 horas do serviço, sendo aí uma possível porta de entrada para os possíveis micro-organismos patogênicos, como o vírus de hepatite C, hepatite B e HIV. As unhas devem estar sempre aparadas, é vedada a utilização de unhas de gel ou similar. É proibido o uso de maquiagem somente no setor de quimioterapia, porque a maquiagem ela favorece a fixação dos quimioterápicos. Nos demais setores é liberado, mas esse sim a gente zela pelo bom senso, E solicita aí que seja aplicado somente tonalidades claras. Jalecos e roupas privativas. É vedada a utilização dos jalecos e roupas privativas em ambiente extra-hospitalar. Então, os jalecos devem ser utilizados somente no ambiente de trabalho. Fica vedado, então, a circulação extra-hospitalar, o deslocamento até o carro, o deslocamento até a padaria, o deslocamento até outra unidade que não seja as unidades do hospital, desmembradas do prédio principal, por conta de contaminação cruzada. Então, para ir embora, você tem que remover a sua roupa, tem que remover o seu jaleco, carregar ele num saquinho ou na mochila, e para retornar, a paramentação deve ser feita dentro da instituição. Os equipamentos de proteção individual, eles são definidos através da NR6 do Ministério do Trabalho, são todos os dispositivos de uso individual destinados a proteger a integridade física do trabalhador. Alguns equipamentos utilizados na assistência, luvas de procedimento, a gente tem a de látex e a nitrílica, que garante a proteção do profissional na manipulação de material infectado com procedimento com risco de exposição a sangue, fluidos corporais ou secreções. A de borracha ela é destinada para uso geral de limpeza e descontaminação em atividades de lavagem de materiais e limpeza de superfícies. É recomendado também não fazer o uso indiscriminado das luvas, tocando maçanetas, telefone, computador, controle de ar-condicionado enquanto estiver utilizando luva. Os respiradores ou máscaras protegem ou minimizam a inalação de gases, poeiras, névoas e voláteis
Podem ser de tecido, sintética e com filtro. Os filtros são classificados da seguinte forma: PFF1 ela é destinada para poeiras e névoas. PFF2 ela é indicada pelos profissionais de saúde, principalmente na dispensação de aerossóis. Ela é destinada a poeiras, névoas, fumos e agentes biológicos e voláteis. E PFF3 ela é indicada no serviço de quimioterapia, na manipulação de quimioterápicos, ou para poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. A PFF2 e PFF3 se diferenciam devido à presença de um carvão ativado na máscara PFF3. A forma de utilizar o araminho incluso na carcaça da máscara, ela deve estar sempre para cima, permitindo a manipulação, fazendo a vedação no nariz. Se for de 2 hastes, ela deve ser presa embaixo da orelha e a outra sobre o couro cabeludo. Óculos e protetor facial deve ser utilizado em atividades que possuam risco de formação de partículas e em profissionais que façam uso de lente de contato. É muito importante o pessoal da assistência estar sempre portando o óculos no bolso do jaleco, que diante de uma intercorrência você não tem tempo de procurar o seu óculos. Então é muito importante estar portando. O óculos ele garante a proteção, né, em caso de projeção inclusive de secreções, material biológico do paciente. O calçado ele deve ser utilizado em todas as atividades contra acidente com derramamento de produtos químicos ou materiais perfurocortantes. Todo profissional que ingressa na área da saúde obrigatoriamente tem que ter o controle da carteira de vacinação. A carteira de vacinação ela é cobrada anualmente pelo Serviço de Medicina Ocupacional. Fluxo de acidente de trabalho. As providências após qualquer acidente de trabalho são imediatas. Todo e qualquer acidente deverá ser comunicado ao coordenador do respectivo setor, posteriormente ao SESB. O colaborador ele deve ser atendido aqui na unidade, né? O SESB fica encarregado do registro e abertura do CAT. CAT é comunicação de acidente de trabalho, é a gente informar o INSS que um trabalhador nosso acidentou. E o acidente ele é investigado para ser tomadas as medidas necessárias que impeçam a sua recorrência, com a participação da CIPA, SESMIT e da área envolvida. O CAT ele tem um prazo de abertura de 24 horas, portanto, é muito importante seguir o fluxo corretamente. Aconteceu algum acidente com perfurocortante, com material biológico, algum acidente grave dentro do respectivo setor, a responsável ou o responsável pelo setor fica encarregado do preenchimento da ficha de notificação do SINAM, e essa ficha ela é levada junto com o funcionário acidentado até a unidade de urgência e emergência, onde o funcionário é atendido pelo médico plantonista. Posteriormente, o médico encaminha o funcionário acidentado para a medicina do trabalho, onde é feita a tramitação de abertura do CAT e as demais providências. Quais são os tipos de acidente? Acidente com ou sem afastamento. O afastamento ele se dá inferior ou superior a 15 dias, lembrando que até 15 dias o funcionário afasta pela instituição, acima de 15 dias pela INSS. E sem o CAT em mãos, impossível o funcionário afastar pela INSS. Portanto, aí está a importância da abertura do CAT. Tem um acidente de trajeto, é considerado acidente de trajeto o caminho habitual casa-trabalho e trabalho-casa. E doenças ocupacionais, são doenças profissionais ou doenças adquiridas no trabalho. As exposições envolvendo material biológico, como eu disse anteriormente, a maioria dos acidentes acontecem com o profissional da assistência, né? E a maioria deles acaba sendo com material biológico. Diante de exposição de percutânea, que são lesões provocadas por instrumentos perfurocortantes ou cortantes, agulhas, lâmina de bisturi, enfim. Exposição de mucosa, respingos na face envolvendo olhos, nariz e boca. Exposição de pele não íntegra, contato em locais onde a pele já apresenta alguma dermatite ou ferida aberta. A cutícula ela é considerada pele não íntegra. Como proceder em caso de acidente? Se for exposição de cutânea ou percutânea, lavar imediatamente o local com água e sabão ou degermante. É recomendado não ampliar o ferimento nem espremer o local. Se for exposição de mucosa, lavar imediatamente de maneira exaustiva o local com soro fisiológico. A gente vai investigar sobre a gravidade do acidente, sobre qual fluido corporal que atingiu o nosso funcionário, né? A gente vai investigar também o paciente-fonte,
do material biológico envolvido no acidente mediante coleta de sorologia. Serão coletados exames de sorologia, tanto do colaborador quanto do paciente-fonte. No colaborador, serão colhidos exames de HCV, HBsAg, anti-HBs e HIV. No paciente-fonte, serão colhidos exames de HCV, HBsAg e HIV. A gente está falando do caso de fonte conhecida, né? Quando a gente sabe quem é o paciente-fonte, sabe em quem que foi utilizado a agulha, ou de quem que é a secreção que atingiu o rosto do funcionário, então a gente consegue ter esse controle. Em caso de fonte desconhecida, aí o fluxo já tem um novo destino. No caso, o funcionário ele é encaminhado para o DST-AIDS e certamente será aplicado nele o coquetel. Quando acontece algum acidente com material biológico, é aberta uma janela de acompanhamento na medicina do trabalho e durante 180 dias o funcionário estará sob supervisão da medicina do trabalho. Então, no momento zero, recapitulando, são colhidos exames de HCV, HBsAg, anti-HBs e HIV. 30 dias depois, serão colhidos novamente exames de HIV. 90 dias depois, HIV, HCV e HBV. E 180 dias depois, fechando a janela de supervisão, serão colhidos novamente os exames de HCV. Por que o motivo desse acompanhamento? Pode ser que venha aparecer alguma alteração nesse acompanhamento, Por esse motivo aí que a gente acompanha o funcionário durante esse período. Como evitar acidente com material perfucortante? Primeiramente, sempre utilizar equipamento de proteção individual, não reencapar as agulhas ou realizar a desconexão manual das agulhas, desprezar o material perfucortante usado no paciente somente no coletor rígido. Detalhe, quem foi responsável pelo uso do material perfucortante deve ser o responsável pelo descarte. A gente nota muito, a pessoa geralmente faz o uso do perfucortante, deixa condicionado dentro da bandeja e outra pessoa acaba fazendo descarte, e isso não é indicado. Manusear o material perfucortante sempre com calma, atenção e cuidado, nunca depressa. Ao utilizar o material perfucortante, garantir a imobilização do paciente e jamais utilizar os próprios dedos como anteparo. Encerrando, a gente vai falar sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Serviço de Saúde, ou PGRSS. Essa legislação ela é definida através da RDC número 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas no gerenciamento de resíduos no serviço de saúde, e a resolução número 358 do CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e disposição final. O que seriam os resíduos do serviço de saúde? Grosseiramente falando, é o resíduo hospitalar, ou lixo hospitalar. São todos os resíduos gerados dentro do estabelecimento caracterizado como prestadores de serviço de saúde. Não diferentemente da nossa casa, dentro da instituição a gente produz muito resíduo. O que diferencia, O resíduo que é produzido aqui, ele deve seguir um tratamento rigoroso antes de chegar à sua disposição final. A segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas e seu estado físico e os riscos envolvidos. Classificação dos resíduos. O grupo A. O grupo A é tudo que passou sangue por ele. É todo material que teve contato com sangue ou outro material biológico. O grupo A, vocês notam que ele vai se ramificando. Tudo que passou, todo material que teve contato com sangue ou material biológico, ele deve ser passado na autoclave. A autoclave vai subsaturar o valor energético residual desse material e o que sobrar acaba sendo descartado de forma correta. Então, alguns exemplos aqui do grupo A. O grupo A1 são culturas e estoque de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, meios de cultura, instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, as bolsas transfusionais, as kits de linhas arteriais intravenosas, os tubos de coletas, enfim, tudo isso teve contato com material biológico. Então, esse material ele é autoclavado, Ele é passado na autoclave.
Subgrupo A3 são as peças anatômicas, membro do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas, ou estrutura menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham um valor científico ou legal, que não tenham havido requisição pelo paciente ou familiar. Então, as peças anatômicas e o feto, nessas características supramencionadas, eles são descartados num saco de lixo vermelho. Então, esse material ele é posteriormente incinerado. O grupo B são os resíduos tóxicos, né, no seu estado sólido e com características de periculosidade, inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos, mutagênicos, carcinogênicos e teratogênicos. Esse material geralmente ele é solidificado. Os resíduos tóxicos produzidos aqui no hospital são as sobras de medicamentos, sobra de quimioterápicos, enfim. As embalagens do grupo B, ela pode ser reprocessada, né, desde que não haja incompatibilidade com outros produtos químicos. Por exemplo, a gente usa ácido peracético aqui na instituição, no serviço de hemodiálise. O ácido peracético ele não tem incompatibilidade com outros produtos, então a gente acaba recolhendo esse galão, né, que antes carregava ácido peracético, ele é higienizado pela equipe de higienização e ele acaba sendo reprocessado, sendo utilizado para guardar aí, para condicionar outro tipo de material, como detergente, enfim. O grupo D se assemelha ao da nossa casa, ele é considerado um resíduo comum, né? São resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparado aos resíduos domiciliares. O grupo D ele é recolhido pela prefeitura do município, diferentemente dos demais resíduos que são recolhidos por empresa terceirizada. Os resíduos recicláveis também são recolhidos pelo próprio município. O grupo E são os materiais perfocortantes. Para evitar confusão, todas as lixeiras do hospital possuem a identificação das lixeiras, onde o profissional sabe o que pode ser desprezado dentro de cada uma. Encerrando, o que seria o acondicionamento? O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam à ação de punctura ou ruptura. A identificação consiste no conjunto de medidas que visam, né, você saber o que pode ser jogado em cada tipo de lixeira. O transporte interno consiste no translado dos resíduos do ponto de geração até o armazenamento temporário. O armazenamento temporário é aquela guarda temporária que existe aqui na instituição até a coleta do resíduo. Aí a coleta ela é feita aqui na instituição e levada ou para o aterro sanitário ou para o aterro controlado. Essa é uma foto da autoclave. A autoclave a gente ainda não tem aqui na instituição, portanto a gente transfere o nosso resíduo por meio de uma empresa terceirizada que vai lá para Aguaí. Ela é passada na autoclave. A autoclave, como eu disse anteriormente, ela subsatura o valor energético residual dos materiais. Aí sim os materiais estão aptos para o aterro. É uma foto do aterro controlado, que faz o acondicionamento do nosso resíduo gerado aqui na instituição. Encerrando, gostaria de dar boas-vindas a todos vocês e deixar o SESMIT à disposição para eventuais dúvidas pelo ramal 3729-6130.